de forma que fique melhor para a postagem, eu estou dividindo os vídeos em dois. Continuando a aula, a gente falou dos gastos de energia, da geração da energia elétrica, falamos um pouquinho como que funciona a eletricidade, falamos de algumas estratégias, que foi o slide anterior para economizar, mas a gente precisa pensar na questão da sustentabilidade. A sustentabilidade ela vai abrir horizontes para que a gente possa pensar em outras fontes de energia. A sustentabilidade são hábitos conscientes de consumo. E aí ela envolve uma tríade, a questão ambiental, ela envolve a questão social e econômica. Todas essas engrenagens elas precisam trabalhar de forma que o uso consciente de alguns produtos e materiais que a natureza nos dá, elas durem por mais tempo, de forma que as outras gerações possam utilizar também. Isso vai implicar que a gente vai diminuir os desperdícios, vai evitar os desperdícios e, consequentemente, vai reduzir os impactos ambientais, porque você não vai precisar gerar tanto material. Aí essa imagem aqui, por quê? Porque a gente está falando de energia elétrica. Então, tem formas sustentáveis de produzir energia elétrica. E aí vai entrar a questão das fontes alternativas contribuindo para essa economia. Então, elas são importantes sim para a economia de energia elétrica. O grande exemplo que a gente já vê em residências e algumas instalações industriais é o uso da energia solar para gerar energia elétrica, junto com a energia da rede, né? Elas, em conjunto, elas diminuem o consumo pela rede, que vem do poste, e elas ajudam a diminuir a conta, porque elas vão distribuir uma quantidade de energia elétrica para casa por meio do aquecimento de algumas placas. E essas placas geram energia elétrica que se soma à energia que vem da rede. E aí você gasta menos, né? Porque você vai puxar menos energia daqui. Você vai ter duas fontes de energia. Isso já é utilizado em algumas residências. Então, como é que funciona? Você tem um painel de energia solar, o sol está ali, né? É necessário um local que tenha bastante sol. Essa energia do sol ela é convertida em energia elétrica, né? Em uma corrente contínua e alternada. Por quê? Porque se faltar uma parte, você não bloqueia a outra. E você vai ter eletricidade sendo consumida normalmente aqui, só que em menor quantidade, porque você vai ter uma distribuição alternada, né? Uma hora você vai usar da energia do sol, hora você vai usar da rede. E ela pode ser consumida por um tempo e ela ajuda a reduzir, né, os gastos com a conta de luz que vem desse relógio aqui. Então, é uma fonte alternativa e sustentável, que quanto menos você usar aqui, essa energia gerada pelas usinas, mais tempo menos gastos energéticos você vai ter nessa geração. Falando um pouquinho daquele termo, obsolescência precoce programada ou planejada, primeiramente a gente tem que pensar no termo obsoleto. Obsoleto é velho, arcaico, em que cai um desuso. O que acontece? O mercado hoje em dia, todo dia produz uma nova mercadoria. E aí você vai tendo que quanto mais mercadorias novas vai sendo lançada, aquele que você comprou recentemente já vai tornando obsoleto, ou seja, velho, arcaico. Um exemplo que a gente tem isso são os celulares. Os iPhones da vida, cada ano, cada período você tem o lançamento de uma nova geração. E aí o que você tinha, por exemplo, se eu tenho um iPhone 8, já está em desuso, porque a gente já está no iPhone 11, mesmo você tendo comprado recentemente. Qual o problema disso tudo? Eu não posso comprar? Pode, mas de forma consciente, porque você vai gastar com a produção, você gasta energia com a produção e é caro produzir. E vai gerar grande quantidade de lixo eletrônico. E o grande problema do lixo eletrônico é o descarte. Então, falando um pouquinho desse lixo eletrônico, né? Você ficar trocando equipamento eletrônico não é bom por conta dessa questão do lixo. Então, o lixo eletrônico ele vai implicar em poluição ambiental e problemas da saúde, porque eles vão liberar substâncias tóxicas, né? Como, por exemplo, ferro, níquel, alumínio, são metais pesados.
Ele é pesado porque não dá para carregar? Não, pesado porque eles causam em pequena quantidade um estrago muito grande, tanto ambiental como para a nossa própria saúde. Alguns eles podem levar a problemas de fígado, problemas neurológicos, ou seja, do cérebro, problemas renais. Se a gente contaminar o solo e pegar um alimento contaminado, isso vai causar uma série de transtornos para a nossa saúde. Ah, mas eu não tenho como. Mas se eu quiser descartar, existem postos de coletas nas cidades. O ideal é que tivesse disponível. Vocês podem pesquisar no site da prefeitura da gente aqui de São Gonçalo como que é feito esses postos de coleta. Normalmente eles fazem na praça e eles escolhem uma data. Procurem direitinho na internet que vocês vão achar. Eu já procurei, mas eu vou deixar isso como tarefa de casa para vocês. E vou falar um pouquinho das indústrias que mais vão consumir energia. A que ganha, sombra de dúvida, que chega em primeiro lugar, são as automobilísticas. Por quê? Você precisa de bastante combustível e se você pensar em carros elétricos, você precisa de bastante combustível, bastante energia para produzir eles. Olha a quantidade de equipamentos, de peças que ele tem. Então, para você produzir uma roda, você precisa de derivados de petróleo, lataria. Então, é uma indústria que consome muita energia. Alimentícios, porque é a segunda campo que as pessoas mais consomem, são os alimentos. E você precisa. E tem a questão dos desperdícios, né? Então, se acaba produzindo demais, gastando bastante energia, como às vezes nem seria tão necessário. E de máquinas em si, como eletrodomésticos ou máquinas que usem na própria indústria. E falando da região, se a gente for ver, não está falando aqui do Centro-Oeste. E devido a não falar do Centro-Oeste, a região do Sudeste ficou uma quantidade maior. Mas em torno, falando um pouquinho, quem consome mais é, sem dúvida, a região Sudeste, que é onde a gente tem o Parque Industrial São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mais pessoas morando, mais residência. E a questão da agropecuária em Minas. Então, a gente tem bastante energia elétrica sendo consumida na região Sudeste. Na região Sul, 230 mil mais ou menos. Na região Sul, em torno de... Agora já está chegando quase 80. É que esse gráfico é de 2008. 80 gigabytes que ele usa, né? Então é o segundo porque é um campo agropecuário aqui é bem desenvolvido. E também tem algumas indústrias. Mas em relação ao Sudeste, ele é menor porque tem menos indústrias. Nordeste, em terceiro lugar. O Nordeste tem uma região que tem bastante pessoas e você também tem um parque industrial considerável. O Centro-Oeste, que não está discriminado aqui, mas seria essa região, seria o quarto, quase eles consomem bem parecido. O Centro-Oeste. Por que o Centro-Oeste consome bastante? Questão de agropecuária. E o Norte também, questão agropecuária, em torno de 35%. Então, o que mais consome é onde tem mais gente e mais indústria, que é a região Sudeste. Então, falamos então, como a gente agora já sabe como economizar energia. Agora a gente já pode pensar em atitudes do dia a dia, que é para contribuir, né? Toda vez que sair dos cômodos, apagar as luzes, tentar trocar as lâmpadas, não abrir a geladeira, não deixar a televisão ligada à toa e nenhum computador ligado, tirar sempre o celular da tomada, além de não gastar energia para também não acontecer acidentes. Isso são nada mais são do que as ações sustentáveis que a gente pode fazer nesse sentido. Lembrando que cada região e setor, cada região do país, do mundo vai ter um consumo diferente, porque tem características diferentes. Cada setor automobilístico, agropecuário vai consumir, que a demanda, a necessidade é diferente. E o aparelho eletrônico, ele funciona diferente, então vai precisar quantidade de energia também distinta. Vamos às atividades. Qualquer dúvida é só me procurar lá no mural. E obrigada.